Ora bem, muito bom dia, caríssimos estudantes da 11ª classe. Eu espero que todos estejam bem e que estejam a cumprir de forma escrupulosa as orientações de proteção da OMS e do Ministério da Saúde local. Estamos lidando com uma pandemia que afeta o mundo todo e que a proteção começa com cada um de nós. Devemos seguir as regras de higienização de uma forma escrupulosa e eu espero que estejam a obedecer todas essas regras, a obedecer os pais acima de tudo e que estejam mesmo de quarentena e que só devam sair em situações estritamente de emergência. Que saiam apenas os pais para essas questões e que nós estudantes fiquemos em casa, mas ligados sempre ao processo de ensino e aprendizagem. Por esta razão estamos aqui deste lado para proporcionar-vos os conteúdos e atualizar-vos então para que este processo de ensino e aprendizagem não pare. Espero que todos estejam de saúde e que Deus nos possa proteger, nos possa livrar desta maligna pandemia que todos nós temos medo, mas se cada um proteger a si mesmo, acaba também protegendo o outro. Estamos todos juntos nessa causa, mas que o processo de ensino não pode parar. Por isso estamos aqui para mais uma aula de geografia e que vamos então começar a falar dos climas da Europa. Nós na aula passada falamos da Europa econômica e vimos que falamos do produto interno bruto, falamos também dos índices de desenvolvimento humano e que a Europa, em termos econômicos, hoje assume-se como das melhores economias do mundo. E isso fruto de muitos elementos que o proporcionam a estar nesse ranking. E hoje vamos então falar da Europa climática, em que sabemos nós de que o clima é basicamente um fator importante em todas as regiões e que o mesmo corresponde aos estados de tempo que cada zona tem. E a Europa encontra-se nas zonas de clima temperado, em que estão submetidos a ventos e que ele é mais ameno em algumas regiões do que nas outras. E que a latitude dessa região tem bastante influência, principalmente na corrente do Golfo. E a corrente do Golfo é praticamente um pseudônimo de aquecimento da Europa, porque esta mesma corrente torna o clima da Europa mais quente
e mais úmido do que seria de outra maneira. Ainda desta corrente, ela não atinge simplesmente a Europa, mas como também vai até ao nosso vizinho Oceano Atlântico. Falar do clima da Europa, é sabido que a Europa é um continente, até certo ponto em termos de localização, é um continente temperado e que o seu clima é maioritariamente de temperaturas baixas, mas que estes elementos devem-se a vários fatores. Fatores estes como a latitude, a longitude, a altitude, a maritimidade, continentalidade e os ventos. E existem tantos outros, como por exemplo a proximidade ou afastamento em relação ao mar, e que vamos aqui frisar estes principais que aqui anotamos. Estes são os principais fatores do clima europeu e de uma forma sucinta queremos dizer que a latitude é o fator climático responsável pela variabilidade de clima, ou seja, a posição alta ou baixa de determinadas áreas influencia diretamente no clima desta área e, iluminando a Terra de forma diferenciada, consoante a latitude desses lugares, se irá também determinar o tipo de clima dessa região. Falando da altitude, as grandes elevações têm tendência de serem as zonas mais frias, no caso das zonas montanhosas, e esse fator ocorre principalmente devido à rarefação das partículas de gases, ou seja, a ausência de oxigênio é o principal fator dos climas de grandes altitudes. E o fator da proximidade ou então da maritimidade. A Europa está localizada junto de duas importantes massas de água, que é o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. Estes oceanos influenciam o regime pluviométrico das áreas litorais, e estas áreas apresentam uma baixa amplitude térmica anual devido ao efeito moderado do oceano sobre as temperaturas. E por outra, recebem também os ventos úmidos que vêm do mar, o que origina níveis de precipitação mais elevados do que as regiões interiores no continente, mais distanciados do oceano, ou seja, as zonas mais altas tendem a ser as mais temperadas ou as mais frias do que as zonas mais baixas. A corrente do Golfo, parafraseando aqui, no Oceano Atlântico, no caso, desenvolve-se a corrente quente do Golfo, que, vinda das Caraíbas, banha a costa litoral da Europa setentrional, ou seja, da Grã-Bretanha e da Península Escandinava. Fato este que visualiza as temperaturas e contribui para o equilíbrio térmico destas regiões. Os ventos também constituem fatores importantes no clima, visto que em algumas épocas o deslocamento dos mesmos ventos podem ser quentes e secos.
e vindo principalmente do norte de África vai influenciar também a área mediterrânea, uma vez que o Mediterrâneo separa a África da Europa e torna este vento cada vez mais seco. Isto pode variar entre o verão e o inverno. Os ventos são fatores muito influenciadores no tipo de clima de uma região. Os tipos de clima da Europa, claro, existem vários tipos de climas no continente europeu e os principais são os que aqui estão: clima polar, o clima temperado, o clima temperado continental, o clima mediterrâneo, o clima frio, temos ainda o clima frio subpolar e o frio de altitude. Estes que também correspondem aos climas da Europa. O clima temperado, praticamente, que é o mais frequente na Europa, ele é caracterizado principalmente por temperaturas suaves durante todo o ano, e os verões são frescos e os invernos moderados. Eles são de reduzida amplitude térmica. Estamos a falar de clima temperado continental. Tem essas características. São elevados no verão e no inverno. Eles são de elevadas amplitudes térmicas durante o ano e a precipitação é mais abundante no verão do que no inverno. Agora, os climas temperado oceânico, elas são de reduzida precipitação e que as mesmas são abundantes durante todo o ano, especialmente nos meses de outubro e no inverno. Quase que toda a estação é fria e seca. Ok, estes são os dois tipos de climas característicos na Europa. Falar de relevo. Sabemos nós de que os relevos constituem as desigualdades que a crosta terrestre de um dado país, de um estado, de uma província, de uma cidade apresenta. E os principais conjuntos de relevos e sistemas fluviais europeus, vamos aqui ver também nesta aula. O relevo da Europa é constituído principalmente por planícies e maciços antigos. O termo maciços antigos podem substituí-lo por montanhas. As planícies e maciços antigos constituem as zonas de relevo da Europa. E os maciços antigos, no caso as montanhas, predominam as zonas mais frias deste continente. A Europa apresenta uma geomorfologia muito diversa, com 3 formas de relevo predominante. Predominam 3 formas de relevos e que a planície e as montanhas são as mais características. E vamos encontrar também os planaltos, embora poucos, mas que também são predominantes nestas áreas. A geomorfologia é praticamente
a ciência que se dedica ao estudo das formas de relevo da superfície terrestre de uma determinada região. As planícies são formas de relevos planas e de baixa altitude. Normalmente elas são inferiores a 200 metros. Os planaltos são superfícies planas. Que também as superfícies planas que localizam-se em altitudes elevadas e os planaltos são superiores a 200 metros. As montanhas, claramente, são grandes altitudes e na base da montanha nós temos algumas montanhas características e das mais altas da Europa, que é a chamada Montanha do Sopé e o ponto mais alto, e desse cume há uma superfície inclinada designada vertente ou então encosta, e o conjunto dessas montanhas todas é que tem o nome de serra ou ainda de cordilheira. Cordilheiras são montanhas ligadas umas das outras, e esse conjunto de montanhas demos o nome de serra ou então cordilheira. Nós temos o nosso exemplo cá de Angola propriamente, que é a famosa Serra da Leba. Serra da Leba são conjuntos de montanhas, por essa razão dá-se esse nome. E para os relevos nós vamos encontrar um mapa hipsométrico, que é o mapa que cuida simplesmente de marcar as zonas altas, baixas e planas de uma determinada área, e esta chama-se mapa hipsométrico. Para o caso concreto de Portugal ou da Europa, nós vamos encontrar as áreas mais altas com altitudes superiores a 300 metros, ou seja, a 3.000 metros. Comparando, por exemplo, com a nossa, a maior altitude de Angola é 2.200 metros. 2.620, minto. Essa é a nossa maior altitude, 2.620 metros, e que podemos encontrar na província do Ambo. Temos a nossa maior altitude, e que as maiores altitudes europeias nós encontramos a atingir a 3.000 metros, as maiores altitudes da Europa, e os mesmos nós vamos encontrar nos Montes Alpes. Encontramos também França, Itália, Alemanha, Suíça, e os pontos mais elevados, o famoso Monte Branco, que tem mais de 400.000 metros. E essas zonas são claramente as zonas mais altas destas zonas. Ok. Nos vossos manuais, estas aulas vocês encontram a partir da página 28, encontram o conteúdo todo desta aula, e que podem realizar as atividades ou as tarefas todas que encontrarem na página 29, na página 31, para realizarem em vossas casas, até a página 33. Ok, encontram essas aulas da página 28 até a página 36. Encontrarão todas essas aulas e podem realizar todas as tarefas, né, destas páginas também. E a posterior eu darei as tarefas no grupo ou no FEDENA para a realização das tarefas concernente a estas aulas.
e eu espero que façam mesmo as tarefas e que continuem todos apostos para que quando fizermos as provas estarem todos aptos, prontinhos para a realização das mesmas. Obrigado, vamos ficar por aqui e continuamos então na próxima aula a falar deste tema, sistemas fluviais da Europa, ou se não, os rios da Europa. Obrigado, até a próxima.